Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Senhor. Nós hoje iremos dar continuidade à carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. Olá, seja bem-vinda, Aldize, seja muito bem-vindo, vocês que estão entrando para assistir a live online. Hoje nós vamos ler o capítulo 4 do livro de Romanos. Vamos orar para dar início à live. Pai querido e Pai amado, graças te dou por mais um dia único, um dia que o Senhor preparou para cada um de nós, para cada um dos meus irmãos. Abençoa, Pai, o nosso dia. Agora eu te peço, Senhor, abre o nosso entendimento e abre o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Desculpa, gente, só um minuto. Desculpa. Vamos orar, vamos começar a oração. Pai querido e Pai amado, graças te damos por mais um dia na Tua presença, um dia exclusivo, um dia único que o Senhor preparou para mim e para os meus irmãos. Abençoa, Senhor, o nosso dia e abre o nosso entendimento e o nosso coração para receber a Tua palavra, que é rica, que é viva, que é eficaz. Que o Senhor nos mostre, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos aguce o desejo de te buscar a cada dia mais e mais, porque através da Sua palavra, através das Escrituras é que podemos ter acesso a Ti, conhecer mais sobre Ti. Nos ajuda, Pai, que coloquemos tudo que for dito aqui, que a gente guarde em nossos corações, que a gente guarde como um tesouro, Pai, e coloquemos em prática. Espírito Santo de Deus, invade esse ambiente, e invade a minha mente, o meu falar, o meu agir, Pai. Que tudo que for dito aqui esteja em concordância com a Tua palavra. Tire as distrações, tire as coisas que nos tiram o foco. É o que nós oramos, Pai. Pedimos que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então, hoje a gente vai ler o capítulo 4 da carta de Paulo aos Romanos. Olá, Natália, seja bem-vinda. Então, vamos lá. Capítulo 4, verso 1, assim diz o Senhor. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. Aqui, Paulo lhe dá o exemplo de Abraão, depois de expor a doutrina, no capítulo anterior, no capítulo 3, sobre a justificação pela fé. Paulo dá o exemplo de Abraão. Ele evoca a figura de Abraão, que é um dos patriarcas, e Davi, o mais ilustre dos reis de Israel, como exemplos de justificação da fé. É isso que Paulo faz. A proposta de Paulo nesse capítulo 4 é provar que a doutrina de justificação pela fé não é novidade, mas está arraigada no Antigo Testamento.
Porque lá no Antigo Testamento diz assim, olha, alguns estudiosos acham que Tiago contradiz Paulo. Vamos lá ver o que Tiago diz no capítulo 2. Vamos lá ver. Tiago, capítulo 2. Tiago, é antes de ti. Tiago fica depois de Hebreus, se eu não me engano. Isso, Tiago é depois de Hebreus. E lá no livro, na carta de Paulo a Tiago, a carta de Tiago diz assim, olha, a proposta de Paulo no capítulo 4 é provar que a doutrina de justificação pela fé não é novidade, mas está arraigada no Antigo Testamento. E alguns estudiosos acham que Tiago contradiz Paulo. Tiago 2, versículo 21 a 26 diz assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Então a gente precisa ficar atento a isso. Então vamos lá, esse texto de Paulo eu vou continuar lendo. Eu parei no verso 5, eu vou continuar lendo até o verso 8. E assim também que Davi, é assim também que e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribuiu justiça, independente de obras. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados aquele a quem o Senhor jamais atribuir o pecado. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. E diz lá no livro de Gênesis, deixa eu ver se eu acho, ele justificou Abraão. Vamos dar continuidade. Então, aqui do versículo 1 ao versículo 8, Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Verso 9, esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, ou será que ela vem também sobre os incircuncisos? Porém dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça, como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou sendo ainda incircunciso. Não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão, com o selo da justiça da fé que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que a justiça fosse atribuída também a eles.
Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, Abraão, ele antes de ser circuncidado, ele creu, então ele é o nosso pai da fé. Então, aqui Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Afirma mais uma vez que Abraão não foi justificado pelas obras, porque não foi circuncidado, não. Ele antes de ser circuncidado, ele tinha fé. Ele cria em Deus. E ele foi justificado por Deus, mesmo antes da circuncisão. Tanto que ele foi circuncidado depois de velho. No verso 14 a 17, diz a mesma coisa. Afirma que Abraão não é justificado pela lei, sim pela fé. Diz assim, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça. Pois se a lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência de quem tem fé, que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituir por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta seu próprio corpo, já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também, isso lhe foi atribuído para a justiça, e as palavras lhe foi atribuído foram escritas, não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós, igualmente, nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então, a gente aprende, do versículo 1 ao versículo 8, a gente aprende que a justificação não é uma conquista humana, mas uma dádiva divina. Não é por nosso mérito, mas apesar do nosso demérito, nós não merecemos nada. Então, a nossa justificação não nos foi dada por conquistas humanas, não nos foi dada por merecimento. Não nos foi dada porque merecemos, e muito pelo contrário, apesar de não merecermos, nos foi dada a justificação. E aqui eu vou falar, temos quatro verdades a serem ditas. É o que Paulo diz, né? A justificação pelas obras coloca a glória no homem. Isso fala no verso 1 e 2. É o que diz. O que diremos então a respeito da obra?
a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne. O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se orgulhar, porém, não diante de Deus. Então, a gente não é justificado pelas obras, a gente é justificado pela graça, a gente é justificado pela graça do Senhor. Então, a justificação pelas obras coloca a glória no homem, não em Deus. E a glória tem que ser dada sempre a Deus, não ao homem. Sempre. Tudo que nos é concedido, tudo que a gente recebe do Senhor é para glorificar Ele, não para nos glorificar. A justificação pelas obras é contraditória com o restante das Escrituras. Verso 3 diz isso. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Então, a justificação pelas obras situa a base da salvação no mérito humano. Então, aqui, ó, a salvação, no verso 3 a 5, fala, né, que para quem não trabalha, porém crê naquele que justificou o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, a justificação pelas obras situa a base da salvação no mérito humano. Então, a gente não é justificado por aquilo que a gente faz, e sim pela graça do Senhor. A glória tem que ser dada a Ele. E a justificação pelas obras traz condenação pelo pecado e não bem-aventurança. E aí a gente vê que Paulo muda de Abraão para Davi, citando o Salmo 32, de 1 a 2, que ele diz, ó, bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados aquele a quem o Senhor jamais atribuir pecado. Então, a justificação pelas obras traz a condenação pelo pecado e não bem-aventurança. E é isso que Paulo nos mostra através do Salmo. Paulo também nos explica que Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão. Então, o primeiro exemplo que Paulo deu foi esse: Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. O segundo é que Abraão foi justificado pela fé e não pela circuncisão. De acordo com os rabinos da época, Deus só perdoa os circuncidados. E existem 3 verdades. A circuncisão não é a causa, mas a consequência. A circuncisão não limita a justificação. Os filhos de Abraão são os da fé. A circuncisão não é a base, mas é o selo da justificação. O selo é importante, pois autentica, igual ao batismo. Então, nada adianta você ser circuncidado e não crer em Jesus. Não, você não vai ser justificado pela fé, você não vai ser justificado apenas porque você foi circuncidado. É a mesma coisa, gente. A gente dá a nossa profissão de fé e ser batizado nas águas. Se você não crê no Senhor, se você não tem fé, então não vai valer a justificação. Deus não justifica aquele que não tem fé. Só é justificado aquele que crê, aquele que tem fé. Então nós não somos justificados nem por obras e nem por circuncisão. Naquela época, os judeus achavam que só quem era circuncidado é aquela operação que o homem faz
no pênis, né, como uma operação de fimose hoje. Isso é uma circuncisão. E antigamente, os judeus, eles achavam que aqueles que faziam, que eram circuncidados, eram salvos. Mas não é assim que funciona, e Paulo veio mostrar isso, que Deus trouxe o evangelho primeiro para os judeus, mas os judeus eram muito endurecidos de coração. Então Deus resolveu levar o evangelho também para os ímpios, para os gregos, para os estrangeiros. E ali nos estrangeiros não tinha circuncidado. Então, aqueles que criam eram justificados pela fé. Entende? Não é necessário que você seja circuncidado ou seja batizado nas águas para você ter fé. Existem muitos crentes, muitas pessoas temente a Deus que creem no Senhor e ainda não são batizados. E têm a fé verdadeira no Senhor. Então, se Jesus voltar ou se elas morrerem antes, elas foram justificadas pela fé. Jesus justifica a gente somente pela fé. Fala também que Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. Então, não foi justificado pelas obras, não foi justificado pela circuncisão e não foi justificado pelas obras, pela circuncisão e agora pela lei. E aqui Paulo também usa 3 argumentos para provar que Abraão não foi justificado pela lei. O argumento da história no versículo 13, eu vou ler para você. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justificação da fé. Então aqui já está falando, né? E o argumento também fala lá em Gálatas, a lei só foi dada 430 anos depois, lá em Gálatas 3,17, que diz assim, vou mostrar para vocês, não sei se... Gálatas 3,17, o argumento da história 4,13 é que Abraão foi pela fé, né, justificado pela fé. E no versículo 17 do capítulo 3 de Gálatas diz assim, olha como é forte. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois. Então, a lei só foi dada 430 anos depois. O argumento da linguagem, e aqui nós temos 6 palavras importantes e 2 trilogias que são compatíveis entre si. No versículo 4, no capítulo 4, do verso 13 a 16, diz assim, gente, olha isso, prestem atenção. Do verso de 13 ao 16. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós. Então aqui, ele está falando que a lei é transgressão. Lei é transgressão e ira.
E graça é fé e promessa. Então, lei, transgressão e ira, graça, fé e promessa. Abraão foi justificado pela fé em Deus e não pela fé na fé. Isso quer dizer, o que Paulo quer dizer aqui, que não é simplesmente a fé, mas o objetivo da fé. A fé só faz sentido porque Deus, como seu objeto, é digno de confiança. Abraão creu em Deus antes de crer na promessa. A fé de Abraão estava ancorada em dois atributos de Deus. Então, gente, a gente tem que ter fé em Deus para poder crer na promessa. A gente precisa ter fé no Criador, naquele que tem as promessas para nossas vidas, para que a gente tome posse dessas promessas. Então, a fé por fé não existe. Eu tenho fé que Deus vai me abençoar, mas você crê nesse Deus? Você crê na promessa desse Deus? Porque eu creio no Deus que eu sirvo, Ele fazendo ou Ele não fazendo. Eu continuo crendo nele. E é assim que a Bíblia nos ensina. A gente precisa crer em Deus para tomar posse das promessas. Abraão foi justificado pela fé não isoladamente, mas como exemplo de todos os crentes. Paulo conclui neste capítulo aplicando a nós, cristãos, lições relativas à fé que Abraão tinha. Olhando para a justiça de Abraão mediante a fé, a igreja compreende o chão em que ela está plantada. A consciência dessa profundidade salvífica a torna forte e firme contra as crises. Examinar como Deus justificou Abraão no passado é conhecer como Deus nos justifica hoje. Nesse trecho, a gente verifica isso. Então, gente, a gente precisa compreender que a nossa fé tem que ser enraizada, tem que ser uma fé verdadeira, uma fé plantada, uma fé salvífica, uma fé que salva. Essa fé que nos salva, que nós fomos salvos pela graça de Deus, mesmo não merecendo, Ele nos salvou, Ele nos justificou. Ele levou os nossos pecados no madeiro, na cruz, derramando seu sangue. Então a gente precisa crer, continuar crendo naquele que nos dá a promessa. E quando a gente finca a nossa fé nesse Deus de Abraão, a gente tem a certeza da nossa salvação. A gente tem a certeza que nós fomos justificados. E como a gente verifica, né? A gente observa nas Escrituras o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é misericordioso. Então ele diz aqui no verso 25, né? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Tinha que ser desse jeito. Tinha que ser desse jeito. Então, a gente aprende aqui que a fé não salva através de obras, a fé não salva através da circuncisão, a fé não salva através... Peraí, deixa eu pegar meus papéis. Através das obras, não adianta você achar que é bom, que é uma pessoa que tem um coração bom, que é uma pessoa que ajuda as pessoas, uma pessoa que é uma pessoa boa, que se acha boa, que faz as coisas para o próximo, mas não é só isso que salva. A nossa fé, a nossa salvação vem pela fé, e a fé em Deus, para que a gente tome posse das promessas dele. Então a gente aprende nesse capítulo 4 que
A justificação, ela é dada pela fé, não por meio de obras, por meio de circuncisão, por meio da sua bondade, por meio da lei. Nada disso justifica a nossa fé. A nossa fé só é justificada pela fé no Cristo, pela fé no Senhor, amém? Eu estou muito gripada ainda, gente. Me desculpem, mas tá muito difícil essa gripe. Mas eu vou melhorar, em nome de Jesus. Então é isso, gente. A gente terminou o capítulo 4. Aprendemos coisas aqui valiosas, né? Então, entendam que a justificação tem que vir através da nossa fé, não através porque sou batizada, não é porque eu ajudo fulano ou cicrano, não é porque eu sou boazinha, não é porque eu obedeço às leis, eu cumpro a risca. Não. Então a gente precisa entender que a nossa justificação somente só nos é dada através da fé. E mesmo não merecendo, né? Porque diz aqui na palavra, olha aqui, diz aqui na palavra que Paulo, né? A proposta de Paulo nesse capítulo é provar que a doutrina da justificação pela fé não é novidade, mas ela está arraigada no Antigo Testamento. Que se a gente for ler lá o Antigo Testamento, a gente vai entender que não é nada, uma, a justificação não é isolada, ela vem lá do Antigo Testamento. Eu quero achar aqui achei. A circuncisão não é a causa, mas a consequência. Olha aqui o que diz em Gênesis 15:6. Como é que está arraigada no Antigo Testamento e não no Novo Testamento. 15:6 diz assim, olha. 15:6. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Lá em Gênesis 17:9 diz assim, também está arraigada no Antigo Testamento. Olha o que diz. Deus disse ainda a Abraão, guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Então, a justificação está arraigada, não está só no Novo Testamento, ela está arraigada no Antigo Testamento. Tá bom? Então é isso, gente. Vamos orar para a gente terminar a nossa live. E amanhã eu volto com o capítulo 5, se Deus quiser e se assim Ele permitir. Deus abençoe vocês, gente. Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, gratidão, Senhor. Obrigada por mais um estudo, por mais uma leitura. Obrigada por nos ensinar, Senhor, que nada do que passamos, nada do que viermos a fazer, se não for pela fé, nós não alcançaremos a justificação de Deus. Então, Senhor, que a gente coloque essa palavra, guarde em nosso coração e que a gente alimente a nossa fé através da sua palavra, através das escrituras, porque fé é crer no impossível, fé
é crer naquilo que a gente não consegue ver. Fé é uma decisão, fé é uma escolha, fé não é sentimento. Então, Pai, que a gente continue caminhando pela fé, crendo que o Senhor é o único que pode nos justificar, que o Senhor é o único que pode fazer se cumprir as suas promessas em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Obrigada porque, mesmo não merecendo, o Senhor nos ama e o Senhor nos abençoa. Obrigada, Paizinho. Agora, Pai, cuida do dia, do restante do dia, dos meus irmãos, do meu dia, da minha vida. Cuida, Senhor, da nossa saúde. Cuida, Senhor, da provisão material e provisão espiritual. O Senhor conhece o coração de cada um. Nos ensina, Senhor, a caminhar de glória em glória contigo. Nos ensina, Pai, a entender que quando passamos por algum processo, por alguma coisa, precisamos aguardar, ter paciência, porque o teu tempo não é o nosso tempo, mas crendo que a resposta vem. É isso que eu peço, Senhor, que continuemos firmes em suas promessas, que continuemos crendo que o Senhor é o único e suficiente em nossas vidas. Ah, Pai, te amamos. Eu te amo, Senhor. Eu te amo acima de tudo e de todos. Abençoa o nosso restante de dia. E abençoa, Senhor, aquele povo do Sul. Continua abençoando os meus irmãos do Sul. Continua levantando pessoas, Pai, para que ajudem a reconstruir o que necessário for ser reconstruído. Levante pessoas dispostas a levar a tua palavra, a encher o coração desses que estão tão vazios de esperança com essa tragédia, mas enche-os, Senhor, enche-os da tua graça, do teu poder e da tua justiça, porque o Senhor conhece todas as coisas. Dê a eles, Senhor, dê a eles paz, dê a eles consolo, conforto e esperança. Esperança para um novo amanhecer, porque o Senhor está no controle de tudo. É o que oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então é isso. Vamos ficar por aqui e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Eu estou de volta aqui, tá bom, gente? Desculpa, mas hoje continuo muito gripada e às vezes a tosse, ela não me deixa. Quando a gente fala muito, né? Eu acho que resseca as cordas vocais e aí você fica mais propensa a tossir. Mas em nome de Jesus, amanhã eu vou amanhecer melhor. De glória em glória o Senhor vai me curando, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com o Senhor, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e se assim Ele permitir. Beijos.